Amém, bom dia, Deus abençoe a todo mundo. Como que vocês estão? Todo mundo bem? Todo mundo ansioso aí, né? Vamos começar então nossa reunião com o irmão Jadson, ele vai trazer uma palavrinha para nós. Creio que todo mundo vai ser ajudado hoje, amém? Mas antes de começar, vamos pedir para o pastor Pedro fazer uma oração, pastor Pedro. Pastor, a gente começar bem, vamos entregar a nossa manhã hoje para o Espírito Santo, amém? Deixar ele guiar, levar nós, amém? Vamos orar, confiar que seremos ajudados pelo Senhor, pois é para o propósito e a obra dele que nós estamos aqui, né? Senhor Deus Todo-Poderoso, te louvamos por esta manhã gloriosa, onde estamos aqui reunidos por tua graça e pela tua permissão, e porque a tua misericórdia tem se renovado sobre nossas vidas nesta manhã. Somos gratos a ti, Senhor, por esta rica oportunidade em que podemos nos reunir entre irmãos para melhor executar os propósitos, os planos do Senhor aqui nesta terra. Não viemos aqui, Senhor, para sermos vistos uns pelos outros, nem para mostrar, Senhor, que somos melhor do que alguém, mas viemos aqui, Senhor, para aprender do Senhor, do Teu Santo Espírito. E, ó Pai, é um assunto muito pertinente para este tempo em que estamos vivendo, onde há uma mistura, Senhor, de todos os gêneros, Pai. Mas aqui estamos nós querendo a pureza do Teu Espírito Santo e a direção plena do Senhor. Que nesta manhã o Senhor tome, Pai, cada vaso que será usado aqui para falar, Senhor. Ó Pai, toma o palestrante, Senhor, em Tuas mãos. Eu sei que o Senhor já tem lhe dado a direção e já tem colocado no seu coração o que dizer, mas que agora a unção do Teu Espírito Santo venha sobre ele, Pai, e isto venha causar um impacto em nossas vidas, para que possamos, ó Senhor, nos render por completo em Tuas mãos, sabendo que não estamos trabalhando para um homem, Senhor, nem para uma igreja, nem defendendo um ministério, mas defendendo o Senhor, ó Pai, a Tua obra, trabalhando na Tua causa, e pedimos que o Senhor então nos dirija em tudo. Queremos sair daqui abençoados pelo Senhor, tendo crescido um degrau a mais, Senhor, na Tua presença, e podermos apresentar melhor, Pai, aquele dom especial que o Senhor tem nos dado, em benefício da Tua noiva. Em nome de Jesus Cristo, abençoa cada músico, cada integrante, cada parte envolvida, Senhor, e que este evento, Senhor, seja um marco em nossas vidas. Assim nós te damos graças por tudo e pedimos tuas bênçãos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Pode ficar à vontade, pode sentar. Só vou passar mais ou menos como vai funcionar, né? Como que é a primeira vez nossa, então alguns erros com certeza vão ter, né, de organização. Mas eu penso que até umas 10 horas, 10 e meia, o Jadson vai estar falando alguma coisa. Logo após o pastor Pedro pode trazer alguma coisa, se tiver alguma coisa para incrementar. E a gente vai fazer um intervalo aí de uns 15, 20 minutos. E depois a gente vai vir para cá e vamos desligar dessa transmissão. E vamos conversar, trocar ideias, fazer perguntas. Quem tiver alguma dúvida já anota, fazer alguma coisa para falar com o Jadson, perguntar para qualquer um aqui. E logo depois, ali para meio-dia, meio-dia e meia, a gente vai ter um almoço aqui atrás. Né? Acho que não foi falado para ninguém aí, né? Mas então está todo mundo convidado para o almoço ali, é simples. Mas é de coração, pode ter certeza, amém? Irmão Jadson, pode fazer as honras aqui. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Estão felizes? Estão contentes? Eu estou contente de estar aqui com vocês. Acredito que o irmão Lucas, eu não estou aqui para dar ênfase à minha pessoa ou qualquer pessoa aqui, a não ser o Senhor Jesus Cristo, que nos tem concedido a honra e a oportunidade de estar aqui e falar de um assunto. Muitas vezes as pessoas pensam, um assunto todo mundo sabe sobre música, mas se você adentrar do que é a música, estamos diante de uma responsabilidade muito grande, amém? Assim como os outros ministério, né? Pastor, todos os ofícios na igreja, todos os ministérios estão debaixo de uma responsabilidade muito grande.
Eu quero trazer algo para vocês aqui nesta manhã. Algo... O irmão Lucas pediu assim: irmão Jadson, tem alguns tópicos que precisamos de ajuda, mas você fala de uma forma resumida. Então, eu fiz resumo do resumo do resumo, tá bom? Porque se a gente entrar em assuntos, nós vamos precisar de muitos domingos como este, não só 1 hora, 2 horas, 3 horas. Vou passar o dia todo falando sobre assuntos gerais, sobre música. Amém? E vocês podem ficar à vontade, tá bom? Depois ali vai ter um espaço de perguntas, né? Acredito que vamos precisar também das lideranças musicais, né? Acredito que tem outros líderes aqui. Tem o irmão Lucas, tem o irmão Guilherme. Vejo que o irmão David está meio que se escondendo ali já. Né? Mas vou precisar de vocês, até porque, se der tempo, irmão Lucas, eu vou falar um pouquinho sobre liderança musical e direção musical. Tá? Isso é muito importante de nós ter este assunto também nesta manhã. Quero deixar meu agradecimento ao convite do irmão Lucas, de todo o ministério, né? Pastor Pedro que está aqui, pastor Dedival, né? De ter cedido o espaço e ter essa iniciativa, e vocês podem ter certeza que vai ter grandes resultados. Tá bom? Eu tenho certeza disso, porque isso que está acontecendo aqui, com o irmão Lucas, é um sonho realizado, não só dele, mas de todos que estão aqui, certo? E é um sonho para mim também, porque vejo que tem muitos rostos aqui novos, mas quem me conhece, eu iniciei neste ministério. Aqui foi os meus primeiros passos musicais, foi aqui em Aranaguá. Eu nasci aqui, conhecemos a mensagem aqui. O pastor Gival deu a oportunidade dos primeiros passos musicais aqui. E boa parte do ministério, né? Não foi só aqui que eu tive essa parte musical. Foi em Praia Grande, Torres. E ainda continuo estudando, continuo exercendo essa função. Estamos ali no ministério do pastor Mateus. E trago também a saudação da igreja de Torres. E o ministério do pastor Mateus também. E creio que nós vamos ser abençoados. Irmão Lucas disse uma coisa: irmão Jades, tu vai dar o primeiro chute e tu vai fazer o meio de campo. Eu disse: tá bom. Eu olhando para todos vocês aqui, o primeiro gol a gente já fez. Tá bom? Eu chutei a bola para vocês neste momento e vocês fizeram um gol. De que forma? A presença de vocês. Isso só pode estar acontecendo porque vocês estão aqui também. Primeiro, a permissão de Deus. E a presença de vocês é muito importante. Todos vocês são importantes. Tá bom? Vamos lá. Um assunto, eu disse para o irmão Lucas: irmão Lucas, nós precisamos de um tema para seguir estes workshops. Até as gravações depois podem ser lançadas em séries. Dei algumas ideias para ele, para deixar salvo, porque aqui tem pessoas que já são profissionais, pessoas que tocam, estão estudando, pessoas que estão iniciando. Então, por isso que ficou mais, de forma resumida, um pouquinho mais tenso de elaborar essa palestra. Mas Deus deu graça. Vocês vão sair daqui com muitas dicas musicais, dicas espirituais, como músico, né? E um tema muito importante, podemos colocar esse tema: uma viagem pelo universo musical. Então, eu convido vocês a fazer essa viagem neste momento, tá bom? Para nós entendermos e entrarmos nesse estudo musical. Peço que vocês tenham paciência. Eu quero ser bem devagar para explicar para vocês direitinho. Se eu começo a falar mais rápido, eu começo a pensar rápido e as palavras não saem conforme tem que ser, tá bom? Às vezes a minha mente vai rápido e não consigo expressar aquilo que eu gostaria. Então eu vou bem devagarzinho aqui. Vocês não dormem, tá bom? Vamos fazer uma dinâmica aqui então? Vamos ver se vocês estão dormindo ou acordados.
Sabe, Salmo 150 diz: todo o ser que respira, louve ao Senhor. Vamos respirar? Pode, relaxe na cadeira. Pode relaxar. Não fique pensando no almoço depois. Tá bom? Relaxe. Respire fundo. Respire. Respira e inspira, né? Respira. Inspira. Respira novamente. Inspira. Respire fundo novamente. Inspira. Como você se sente? Bem? Mais uma vez, então. Respira fundo. Inspira. Respire fundo. Inspira. Respire fundo. Inspira. Estamos relaxados? Quem te deu esse fôlego de vida foi Deus. Quem Deus deu esse fôlego de vida para mim foi Deus. Amém? Vocês estão contentes de estar aqui? Nós intitulamos o workshop. As pessoas perguntaram assim: vai ter um buffet? Que leram lá workshop, né? Muitas pessoas não sabem o que significa workshop. Aí perguntaram: vai ter um buffet? Eu disse: olha, se o músico, nós entendemos que esse buffet vai ter notas musicais, acordes, né? Ritmos. Para nós é um buffet, né? Mas assim, a palavra workshop, ela tem uma abreviação. Em vez de você colocar reunião de tal coisa, explicar um workshop musical é uma abreviação de pessoas reunidas como aqui, uma reunião, e tratam de um determinado assunto. Qual é o nosso assunto hoje? Música. Tem workshop de vendas, workshop de treinamentos de EPIs, de segurança, tem vários tipos de workshop. Nós aqui é o workshop musical, tá bom? Só para vocês entenderem. E nada mais, quando falamos de música, nós temos que entender um pouquinho. Eu coloquei em um slide para falar sobre música de uma forma. Todos os tópicos que eu falar aqui vai ser de forma resumida, tá bom? Se existir uma dúvida maior, tem os nossos líderes e tem os professores de vocês que vocês podem estar interrogando. Isso aqui é o básico do básico. Como eu falei, tem pessoas aqui que estão iniciando na música, que talvez não viram esse slide aqui que eu vou passar para vocês. Depois vai estar esse material que eu vou direcionar no grupo ali para o irmão Lucas, ele vai passar para vocês, dá para vocês terem salvo para vocês. Então vamos falar o que é música. Você já deve ter estudado, muitos aqui devem ter estudado. O que é música? É a combinação de melodia, harmonia e ritmo de forma que seja agradável aos ouvidos. Essa frase aqui, agradáveis aos ouvidos, tem várias, vamos chamar de polêmicas. Muito discordo dessa teoria, que seja agradável aos ouvidos. Porque quando falamos de música, a gente pensa automaticamente em um violão tocando, um teclado tocando, né? Mas a música, ela está baseada em tudo que há de barulho no universo. Desde um barulho de uma moeda caindo no chão, uma sirene passando de uma ambulância, ela faz parte de uma música. Tem uma nota ali, se você bater no violão, tem uma nota tocando ali, soando ali. E até não sei se vocês já ouviram falar sobre audição absoluta. É isso mesmo. Exatamente. Quando cai algo no chão, a pessoa que tem essa sensibilidade, ela vai e acerta. Está tocando em si maior, si menor. Ela tem essa facilidade, esse dom, né? Nós músicos geralmente temos audição relativa, né? A gente usa, por exemplo, escuta alguém cantar e a gente vai procurar dentro de um acorde, das notas, e entender qual nota que a pessoa
está cantando, né? Isso deixa aqui muito importante para vocês estudarem: a audição relativa e a audição absoluta. Se você estudar sobre isso, você vai entender, vai te dar uma abertura maior a entender muitas outras coisas, tá? Dentro do mundo musical. Vai te dar, tipo assim, um pouco, abrir mais o seu entendimento, tá? É a combinação de sons e silêncios. Esse silêncio ali quer dizer pausa na música, né? Por exemplo, se tocando hino, tem aquela pausa. O que significa isso? Organizadamente. É a arte de expressar sentimentos através de um instrumento musical. Ou seja, nós, músicos, quando tocamos ali, nós estamos expressando sentimentos. Nós vamos ver no decorrer da palestra aqui. Isso aqui é só uma teoria básica, tá? Para a gente adentrar no que eu quero trazer para vocês. Existe uma responsabilidade muito grande quando nós citamos aqui, ó, a arte de expressar sentimentos através de um instrumento musical. Então, nós temos que ter um preparo para tocar ali. Por quê? Nós temos que buscar a unção de Deus, porque se nós tivermos um espírito errado conosco, aquela expressão sairá e atingirá a igreja. Então, sempre esteja preparado, buscando a unção de Deus. Porque, como eu falei, nós estamos diante de uma responsabilidade muito grande, porque não é só o pregador, não é só o diretor de cântico, não é só o diácono que tem que se preparar. É todos. A igreja em si tem que ter um preparo para receber a palavra. Amém? Então, é a arte de expressar sentimentos através de um instrumento musical. Até aqui, conseguiram entender? Amém? Vamos lá. O que é melodia? Como eu falei lá em cima, sobre melodia, harmonia e ritmo, né? Então, o que é melodia? É a combinação de sons sucessivos, ou seja, cada som tocado um após o outro, de forma separada. É a voz principal da canção. Então, se você assobiar, isso quer dizer uma melodia. Se você tocar, por exemplo, no teclado, com a mão direita, solando um hino, aquilo é a melodia. Se eu fazer um solo no violão, é a melodia. Certo? Até aqui, tranquilo? Então, a música é composta por esses 3 elementos. Por exemplo, o solo do Somente Crer, que é o hino universal da noiva. Com a mão direita você toca ali Somente Crer, aquela ali é a melodia. O que é harmonia? O que é harmonia? É a combinação de sons simultâneos, isto é, 2 ou mais sons tocados ao mesmo tempo, através da harmonia construímos acordes. Depois eu vou falar sobre acordes. A harmonia é a troca de acordes. Por exemplo, você vai tocar o Somente Crer, você não vai tocar a música inteira só numa nota só. Você vai ter aquela harmonia, né, aquela alternação de notas, aquela ali é a harmonia da música. Tá bom? Podemos também pegar o solo de Somente Crer como base também. Essa é a harmonia. Não vou entrar muito aqui, que se estende muito sobre esse assunto. Então, eu falei no final ali, através da harmonia construímos acordes, tá? E você vai perguntar, o que é um acorde? Vamos lá. O que é um acorde? É um conjunto de notas tocadas simultaneamente. A formação de acordes é baseada em intervalos, a distância entre 2 notas. O tipo de acorde dos intervalos depende entre essas notas, ou seja, maiores, menores, diminutos, aumentados e outras notas. Então, formação de acordes, você vai ver, se eu pegar lá no teclado, nota Dó, nota Mi, nota Sol, formei um acorde. Tá? Justamente entre Dó e Mi, existem intervalos. Assim, na sequência da terça também tem intervalos. Tá bom? Uma dica, estude
procure, pesquise, vê com seu professor, com seu líder, sobre intervalos, se você ainda não estudou. Se você estudou, tá tranquilo, tá bom? Para não ficar dúvidas sobre isso aqui, porque esse é um outro assunto também extenso, tá? Sobre intervalos. Tem intervalo de terça, tem intervalo de quinta, né? E assim sucessivamente. E o acorde, o tipo de acorde depende dos intervalos entre essas notas, sendo assim maiores, menores, diminutos, aumentados e outros. Igual a formação o exemplo que eu dei de formação do Dó maior, né? Dó mais Mi mais Sol forma a nota de Dó maior, ou seja, acorde de Dó maior. Certo? Tranquilo até aqui? O que é ritmo? Ritmo é um movimento regular que marca o andamento, o tempo de uma música, pulsação repetidas e sistematizada dentro de um compasso. Vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, vamos cantar um louvor que marca esse compasso, que dá o ritmo. Podemos ver através da bateria. Então, ele vai dar o tempo da música. Este é o compasso. Você pode utilizar também um metrônomo, né? Ele dá certinho o compasso de uma música. Depende da melodia, depende do que você vai utilizar ali, usando o compasso. Ela te dá o andamento, o tempo da música, se ela é mais rápida, mais devagar, certo? Entendido até aqui? O que é ritmo? Para vocês entenderem, qual é um ritmo que a gente usa bastante na igreja? Guarânia. Podemos usar como um exemplo sobre Guarânia. Usamos bastante, nos hinos lineares tem bastante com esse ritmo. Eu vou fazer uma parte resumida do que é intervalo musical para vocês, tá? É a distância entre duas notas musicais. Essa é a distância medida em tons e semitons. Por exemplo, entre a nota de Dó e a nota Mi, existe intervalo de 2 tons. Quero ver quem está antenado aqui, hein? Eu coloquei umas pegadinhas aqui no meio. Quero ver se vocês estão sintonizados. Quero ver quem é que vai me perguntar depois. Esse intervalo é classificado de acordo com a ordem natural das notas. Se a nota Dó é a primeira da escala e a nota Mi ocupa a terceira posição, podemos dizer que Mi é a terça. E uma terça é um intervalo de 2 tons. Vejo no exemplo, na imagem a seguir. Vou subir mais aqui em cima, irmãos. Licença. Então, falando de intervalos, a gente vê aqui tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Aqui de Dó até Ré. Por que semitom? Porque aqui não tem nenhuma nota entre Mi e Fá. Tá? Aqui também. Si e Dó. Quero ver quem é que vai fazer a pergunta depois. Seguindo aqui. O que é intervalo? Vemos na imagem como exemplo. Tá? Entramos então... o que são notas? Notas, todo objeto percutido, friccionado, produz um determinado som e esse som gera uma determinada frequência, que na física é medida em hertz. Preste bem atenção nisso. Esses hertz são chamados de notas musicais. Quando combinados em um ou mais instrumentos, geram infinitos resultados sonoros. Veja o exemplo abaixo. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Todas essas notas, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, ela tem uma frequência nela. E essa frequência é medida em hertz. Se não tiver no slide, eu tenho uma tabelinha, depois eu posso mandar no grupo também, de cada nota, com os respectivos ali, as frequências de cada nota. Tá bom? Estão entendendo até aqui? Tranquilo. Acredito que toda palestra que a gente trazer, é bom sempre ter interrogações, perguntas.
Depois vai ter esse espaço. Então, vamos aproveitar bem esse tempo, né? Se vocês tiverem alguma dúvida. O que são cifras? Tudo isso que eu estou trazendo aqui, existe uma história por trás disso tudo. Se você estudar sobre a origem musical, buscar na internet a origem musical, você vai ver todo esse conteúdo lá de forma mais detalhada, tá bom? Isso aqui, como eu falei, é resumo do resumo do resumo. Para a gente ter uma base, né, para dar o andamento dos próximos workshops, né? Eu acredito que vai ter outros palestrantes, nós vamos mais a fundo. E também eu quero estar aqui nos próximos, se Deus permitir, participar também. Ele está sentado aí, escutando a pessoa falar e aprendendo também, tá bom? O que são cifras? São abreviaturas compostas por letras, números e símbolos que são usadas para determinar quais notas ou acordes devem ser tocados em uma música. Aqui eu botei um pequeno exemplo, tá? O que são notas? Notas são a parte de baixo, que é o nome delas, e a abreviação dela. Então, né, Dó, C, Ré igual a D, Mi, assim até a Si maior. D. Você vai ver lá numa cifra, o irmão ali, passa a cifra, você não vai ver lá Dó, você vai ver C, vai ver F com símbolo do lado, sustenido, ou né, Sol sustenido, ou bemol. Tem esses símbolos e outros que eu não coloquei aqui, existem diminutas e assim por diante, tá bom? E isso que é a cifra, foi uma forma de facilitar. Por exemplo, se você escrever ali Fá sustenido menor com sétima, olha, se você tiver que escrever isso tudo. Então, a cifra foi criada para facilitar a escrita da música. Então, você vai lá botar um F sustenido, um Mzinho minúsculo, 7. Está abreviado. Aí, se você vai ter que escrever Fá sustenido maior com sétima, olha a extensão, a frase que dá, né? Nós ia passar trabalho, se eles não existisse isso aqui. O irmão ia pedir lá, irmão, passa a cifra para mim. O irmão ia botar a mão na cabeça. Passo, daqui a um ano eu te entrego, tá bom? Tem que escrever a letra do hino e mais a cifra em cima. Tinha que ser várias frases, né? Só para nós descontrair um pouco, tá bom? Então, essa é uma abreviação das notas. Também a indicação das notas, né? Tranquilo até aqui? Então, isso é um estudo básico que eu trouxe para vocês, falando sobre esses tópicos, o que compõe a música, os elementos da música. Você precisa entender exatamente isso aqui, tem que estudar sobre isso aqui. Esse é ali quando você começa a estudar a música, você vai ver muito isso aqui. E nós que já tocamos há tempo, nós utilizamos isso aqui a todo momento também. Às vezes o músico, vou estudar sobre o que é música. Mas você está utilizando a música o tempo todo. Então, quanto mais você estudar. E outra coisa, grava isso, música é infinita. Não existe assim, eu estou trazendo essa palestra aqui, não é porque eu sei de tudo. Pelo contrário, eu preciso estar buscando conhecimento ao tempo todo. Todo músico que, tipo assim, chega num grau assim, que diz, não, eu já sei tudo, não preciso me ensinar, já não preciso buscar mais conhecimento. Na verdade, ele estagnou no conhecimento. Ele parou no conhecimento, não tem mais... Se ele não sair daquilo ali, ele não vai crescer mais. Por isso que você vê muito músico que estagna, vai até um certo ponto. Não me refiro a vocês. Existem músicos assim, que estagnam e não aceita buscar novos conhecimentos, novas informações sobre música. Tá? Nunca deixe isso entrar. Pode acontecer, talvez um espírito direcionado a alguém, de dizer, não, o irmão quer me ensinar música. Eu tenho 10 anos de carreira. Isso significa, é bom até significa até uma certa parte, sabe? Mas de você ter o conhecimento, pode ser que uma pessoa que tenha 1 ano de carreira de musical,
vai te apresentar um detalhe que você nunca viu. Por quê? A música está diretamente em evolução. Quando iniciei, eu não sabia nem a metade disso que eu estou passando para vocês. Sabe como é que era? Era tempo de apostilas e era difícil de conseguir. E caro. Os professores que tinham era difícil de encontrar. E outra coisa, a gente perguntava, que nota é essa? Não sei, só faz. Que nota ali é... Que nota é aquela pestana, assim? Não sei, só faz. É aqui, ó. Ah, não consegue? Sim, faz desse jeito aqui. Era ou não era? Os mais antigos aqui vão concordar comigo, porque era uma realidade. Por quê? Eles tinham culpa de não saber? Ninguém precisa saber. Se não tiver conhecimento ali, não precisa. Vai te ensinar da forma que ele... Ou utilizar das ferramentas que ele tem naquele momento. Certo? Ah, que sustenido. O que é isso? Eu não sabia o que era um sustenido. Um bemol, né? Outras notas. Não sabia, era o que tinha na época. Quando eu iniciei, foi difícil achar um professor. Assim. Mas Deus deu graça, porque eu fui um dos primeiros músicos aqui de Araranguá. Na época, comecei a tocar... quando iniciou o trabalho aqui, os músicos que tinham eram o irmão Manuel e o irmão Marino. Depois, era um violãozinho que tinha. Tinha muitos cultos que nem violão tinha. Se eu não me engano, o irmão Iraci era o diretor de cântico. Né? Ele que cantava os hinos e o músico passava trabalho para acompanhar ele, mas ia, né? Era muito esforçado, nosso irmão. E era o que eles tocavam? Se era dó, nem faz, não fazia, porque era difícil. Dó e sol só. Tocavam indo todos indo em dó e sol. E olha, que Deus honrava aquilo ali, sabe? É claro, hoje nós temos um material para a gente fazer tudo certinho, tudo bonitinho, para quê? Para nós mesmos? Para a honra de Deus. E às vezes o músico, né, se acha, né? Olha como eu toco. Para Jesus. Nós estamos para servir, sabe? Claro, irmãos, nós passamos fases que a gente quer mostrar o talento. Nós queremos lá, olha aqui, olha esse solo aqui. Isso é normal do músico. Não podemos julgá-los. Todas essas fases eu também passei. Por isso que estou aqui para aconselhar você. Nunca deixe assim o teu ego, o teu orgulho chegar assim. Eu sou o cara. Você não é nada. Eu não sou nada. Se não é a graça de Deus na nossa vida, o que eu vou passar para a igreja, entendeu? Se eu sou o cara, a igreja vai estar te olhando ali. Ah, tu é o cara. A pessoa que está num nível espiritual assim, ela vai dizer, tadinho de ti na hora que Deus te pegar. Deus vai te bater? Não, Deus vai te ensinar. Você quer aprender sobre mais música e aprofundar a música? Aprenda com o Senhor Jesus Cristo. Ele é o autor da música. Apesar de o diabo pegar e imitar a ele e estar entrando dentro das igrejas, lançando a sementinha dele, é isso que nós temos que cuidar. Porque eu falei ali no início que nós devemos ter essa preparação para não deixar esse tipo de espírito entrar na igreja. De formar panelinhas, grupinhos. Ah, eu gosto do irmão ali que toca mais, se destaca mais, então vem cá, puxa ele aqui. Não, irmão, é o contrário. Aquela pessoa que sabe 3 notas, dá oportunidade para ela. Visão de liderança, sempre lá na frente. Hoje ele está fazendo 3 notas, mas amanhã ele pode estar tocando melhor que você. E o que você vai fazer? Dar apoio para ele tocar mais ainda. Não colocar ele para baixo. É um incentivo. Essa é a visão da liderança. A liderança sempre está à frente, com os pensamentos lá na frente. Então, por isso, assim, incentivam o outro. Não fazem panelinhas. Por exemplo, tem várias bandas aqui. Não fazem competição entre si. De quem toca melhor, de quem sabe melhor. Pelo contrário. Agrupa esse todo conhecimento, faz uma base, se for possível, monta uma apostila de um estudo e passa adiante para as novas gerações que estão vindo. Para quê? Futuramente você vai olhar assim, aquele lá eu incentivei, ali faz parte aquele irmão está ali, eu fui participante da história musical dele, sabe? Desde o início do ministério até hoje, de eu ter chegado a esse nível musical,
chegado até aqui, não foi pelas minhas próprias forças. Eu tive incentivo de muitas pessoas. Não vou citar nomes aqui, mas cada pessoa tem um pouquinho de uma partícula da minha história musical. Todos. Aqui no ministério, pessoas que já partiram, pessoas que ainda estão aqui, e pessoas que entram e vêm dar um apoio, uma palavra. Por exemplo, às vezes, se você está desanimado, a pessoa vem e diz: siga em frente. Não para com esse talento aí. Vai em frente. Sempre chega alguém para dizer. E uma das pessoas que mais me incentivou, que mais colocou um esforço assim, foi meu pai. Ele, tipo assim, na época ele não tinha muita condição de comprar um instrumento, mas ele buscava um jeito de, não, é teclado que você quer? Então, dava um jeito de comprar um teclado. Tem um ponto muito importante aqui. Por exemplo, às vezes chega alguém, irmão Lucas, que está ali sentado no banco, mas ela tem o desejo de tocar, mas às vezes não tem condições de ter um instrumento. Vou deixar uma dica bem assim, para vocês entenderem o contexto disso aqui que está acontecendo. Você foi inspirado. No momento que você me convidou, que você disse: não, é sério? Eu disse: é sério? E eu pensei: eu não posso negar esse convite. Porque Deus nos usa para falar, nos usa para orientar. Eu não neguei esse convite. E uma dica muito importante, por exemplo, o irmão está ali e não tem condições de tocar, mas ele tem muita vontade. Sabe o que vocês fazem? Nós a gente dá a oportunidade. Nós vamos fazer uma oferta, uma vaquinha entre os irmãos. Nós vamos comprar um instrumento musical para ti. Não precisa ser um violão de 10 mil reais. Um violãozinho de 300, 400 pila já ajuda quem não tem. Para ele iniciar. Essa é a forma de você incentivar alguém. Ah, não, irmão, eu tenho vontade de tocar teclado, mas não tem teclado. Nós não vamos te emprestar um. Nós vamos fazer ali juntar uma oferta e nós vamos comprar um teclado para te incentivar. Isso faz parte do cristianismo. É viver para os outros, ajudar. É isso que Jesus nos deu o exemplo e devemos seguir. Certo? Isso é uma dica. Não quer dizer que vocês tenham que fazer, sabe? Mas eu acho interessante. Por quê? Você vai incentivar a pessoa, você vai ajudar ela a dar o próximo passo. Mas, irmão, não tem professor de música. Preciso de um professor de música. Você vai providenciar um professor de música a ela. Não tem condições de pagar. É os primeiros passos. Depois você vai ajudando a pessoa a ir sozinha, entende? Mas o primeiro é o maior incentivo. Quando chama a atenção de alguém, não chama. Está tendo o evento do culto, não chama diretamente. Chame, deixa passar aquilo ali, chama a pessoa em particular, tal coisa não está adequado, vamos ajustar isso aqui? E existe uma forma de falar também. Vamos ajustar isso aqui para melhorar? O que você acha? É um incentivo, porque da maneira que a gente vai chegar ali, pode ser o fim da carreira da pessoa, ela nunca mais vai querer instrumento. Então, a forma de os líderes chegarem nas pessoas é com amor. Amor divino, amor de Deus. Sempre olhar. Nós que tocamos, sabe quando começa a fazer a diferença? Nós entendemos assim, vai ter uma diferença maior quando nós olharmos assim. Desculpa, irmão Lucas, estou te usando várias vezes, mas porque você tem a liderança, né? Você que é o responsável aqui, musical, né? E quando nós olharmos assim, o irmão Lucas que está ali, se ele foi chamado ali, é porque ele atendeu o chamado de Deus e ele está sob uma unção. Quando as pessoas olharem assim, que não é só você tocando, isso vale para todos, tá? Eu estou citando o irmão Lucas, mas isso vale para todos, para mim. Quando nós olharmos ali e ver Deus nele, as coisas começam a mudar. Quando a igreja começar a olhar que ele está direcionado, quando o pastor está trazendo a mensagem, quando eles não olhar assim, é o Pedro. Não, existe um ofício sobre ele, pastor Pedro. Existe uma unção que está sobre ele, que é a unção de Deus. Se a pessoa ela não vê Deus nele, ele não pode operar ali. Então as pessoas, quando veem um irmão tocar ali, quando ele vê Deus nele, começa a ter diferença.
vejo que tem muitos assim, que tocam assim, entre famílias. Então, você sempre tem que olhar, não é a esposa, não é o filho, não é o parente, não é o irmão, não é o primo. É nosso irmão em Cristo. Olhe para ele e diga, eu vejo Deus em você. Vamos fazer essa dinâmica? Olhe para o irmão do seu lado e diz, eu consigo ver Cristo em você. Ô Lucas, uma aguinha por gentileza? Até 2. Já secou a garganta, você acredita? Veja, irmãos, estou trazendo umas coisas bem simples, mas ao mesmo tempo, se você analisar, é tão profundo. É isso que eu estou falando. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu passei várias coisas na minha vida, Deus permite várias coisas, espreme a gente para a gente aprender. É dessa forma que você tem que ir. Então, pode ser? Então, assim, não quer dizer que tudo que eu passei, a minha trajetória, você vai passar. Cada um vai ter a sua própria experiência. Certo? Eu trago experiências aqui do que eu passei, outros irmãos vão trazer, vai ter uma experiência e vou aplicar também na minha vida. Certo? Nós vamos estar aprendendo um com o outro. Caprichou na água, irmão. Obrigado, meu querido. Vamos dar uma palmas para Jesus? As palmas é para Jesus, tá bom? Como eu falei, o único que a gente vai fazer menção nesta manhã é para Jesus. Porque Ele é digno de todo louvor, toda honra, toda glória. Tudo é dele. Isso aqui foi feito por inspiração dele. Aqui, o pastor Pedro, aconteceu algo que o profeta disse: quando um fundo clama, existe um outro para responder. Quando o irmão Lucas fez aquele convite de estar aqui, eu respondi imediatamente a ele: eu irei. Não tinha nada preparado, irmão. E Deus foi dando assim. E eu fui muito atacado diariamente. Diariamente. Por quê? Vocês vão entender no decorrer da palestra o porquê. Quando a gente está... é a mesma coisa que quando a gente é convidado a trazer uma mensagem. A gente é atacado naquele momento que lança o convite, se prepara. Mas se prepara não tipo assim, vou passar lutas, dificuldade. Vai passar. Mas se prepara porque nós vamos sair dali vitoriosos. Amém? Você crê nisso? Amém. Vamos então entrar, eu vou dar a iniciativa da palestra agora. Não pretendo, acredito que até umas 3 horas da tarde a gente termina. Ficamos todos em jejum já, né? Brincadeira. O que eu tenho aqui, eu fiz um cálculo, tá, irmão Lucas? Dentro daquilo que você me passou ali. E eu gosto de respeitar. Mas assim, até aqui, desde o início, desde esse convite, eu deixei ser direcionado por Deus. Até eu vou mostrar para vocês que, se der tempo, eu vou estar aplicando algumas experiências. Mas eu tinha feito 2 folhas de resumo aqui, ó. E ontem eu fui passar ali. Tive que deixar de lado. Começou a fluir assim, ó. Eu disse para minha esposa: não posso sair daqui agora. Vou ter que anotar, porque está vindo um rio assim, vou ter que anotar. Isso aqui não posso deixar escapar. E Deus desceu uma inspiração, assim. Ontem à tarde para a noite, assim. E Deus desceu de uma forma. Eu disse: então é isso aqui que o teu povo precisa, é isso aqui que eu vou falar. Eu tinha feito outras anotações. De repente vou falar alguns tópicos ali para ajudar vocês. Mas eu creio que até aqui eu fui ajudado já. Você foi ajudado até aqui? Amém? Amém? Talvez muitos estão olhando assim: não estou entendendo nada que esse palestrante está falando. Mas você vai começar a entender agora, tá bom? O que preciso... Vamos introduzir então a nossa palestra. Eu quero ler com vocês no livro de... Vocês, os que trouxeram as Bíblias, preparam aí que nós vamos ler algumas escrituras. Quero ler com vocês 2 Reis.
2 Reis 3, versículo 15. Depois você lê esse capítulo, você vai entender, tá? Eu vou pegar só esse versículo isolado, porque eu vou estar indo diretamente ao assunto. Segundo Reis 3 diz assim, versículo 15. Ora, pois, trazei-me um músico. E sucedeu que, tocando o músico, veio sobre ele a mão do Senhor. Algumas traduções, irmãos, eu acredito que alguém tem aqui a Bíblia, que tem a tradução tangedor. Significa, em significado, assim, se você procurar, pesquisar, tem o mesmo significado, músico e tangedor. Mas eu quero fazer assim, uma colocação aqui, nesta manhã, para você entender a diferença entre um músico e um tangedor. Mas é o mesmo significado, irmão Jatos, é? Só que eu vou mostrar algo muito além para você, direcionado à responsabilidade que eu falei que nós temos. Tá bom? Esse é o versículo de introdução à nossa palestra. Guarde esse versículo, anote, salve aí no seu celular. Depois nós podemos estar fazendo uma enquete, algumas perguntas, ali no grupo mesmo agora, depois do intervalo, de algumas perguntas relacionadas ao estudo que a gente fez, uma enquetezinha ali para o pessoal. O que preciso para ser um músico na igreja? Existe uma coisa bem básica que vocês vão rir. Estudar música. Como posso ser um músico? Primeira coisa, você vai ter que estar estudando música. Se você quer ser um músico, tem um sonho de músico, você tem que estudar música. Porque, eu sei 3 notas, eu já vou ali tocar. Pode funcionar, pode ser que não funcione. Pode ser que você tenha facilidade de evoluir, pode ser que não. Antes de estar ali, estude. Busque estudos. Sempre estar em busca de conhecimento musical. Ter dedicação. Ser dedicado. Ou seja, vou dar um conselho para vocês. O que é dedicação? Eu me lembro quando eu morava aqui em Aranaguá, às vezes meu pai dizia assim, vai dormir, rapaz. Deixa para tocar um pouco amanhã. Eu pegava esse instrumento e ficava ali tentando tirar uma nota. Tem uma pessoa aqui, o irmão Eliezer, que foi, assim, para mim é uma das pessoas também que me deu uma empurradinha assim no crescimento, porque penso, não porque ele está ali, não porque estou na presença dele, mas penso no músico que eu também gostaria de ouvir uma palestra dele. Ter muitos conhecimentos ali, esmiuçadinho assim para a gente aprender com ele. E ele me ensinou uns solinhos, umas notas novas, eu disse, pá, isso aqui é top. Ficava lá noite e dia naquela ali, né? Meu pai dizia, vai dormir, rapaz. Mas ele via a dedicação. Ao mesmo tempo ele falava assim, e via a dedicação. Por quê? Eu dormia com o violão do lado, acordava já, primeira coisa, o violão. Então, isso faz diferença. O que mudou para ti, irmão Jatos? Hoje fez muita diferença. Porque é uma história que eu posso passar para você, que você pode fazer o mesmo. Só não entrar noite adentro. Se você é casado, a mulher vai botar um fone de ouvido aí, né? Brincadeiras à parte, mas assim, tem que ter uma dedicação para você chegar a um resultado, tá bom? A base, oração, jejum, isso é parte individual de cada um, certo? Mas essa é a base. Eu indico vocês, se não tem aqui em Aranaguá ainda, não precisa ser presencialmente, pode ser em casa mesmo, introduzir um dia por semana, pode ser, a oração dos músicos. Uma outra dica importante, tem o culto de jovens, pode fazer culto dos músicos, não precisa, tipo assim, ser regional, o culto de músico, faz os que tem no ministério, o ministério que é grande, tem o pastor Pedro, tem os músicos ali, tem o pastor Emerson, né, tem outros pastores que agora não me recordo, pode agrupar esses da região e fazer o culto dos músicos. Trazer alguém para trazer uma mensagem falando sobre música, sobre adoração, sobre louvor, igual fizeram a live ali. Eu não consegui assistir tudo, assisti alguns tópicos ali, foi muito bom. Cada um consegue expressar. E nunca utilize sempre os mesmos. O irmão tal vai tocar. Não.
Aproveite o que vocês têm. Por que eu digo isso? Eu passei por aqui, tive oportunidades de tocar em conjunto, bandas, formei algumas bandas. Hoje eu toco sozinho lá em Torres. É o início do trabalho ali, então eu canto. Tem dia que eu tenho que cuidar da porta, passar oferta, tudo sozinho. Então vocês têm todo esse preparo aqui. Então, dê valor que vocês têm. Utilizem o que as pessoas têm. Usufruem do dom que Deus deu. Não faz, tipo assim, uma certa acepção, que o próprio Jesus não fez isso. Ele não fez acepção de pessoas. E nós não podemos fazer isso também. Abracem todos. Faz um estudo, que isso é um pouco difícil, tá? Faz um estudo e tenta nivelar o conhecimento de cada um. Tá? Por exemplo, se aqui em Araranguá tem 2 bandas, revezam. Uma banda toca no sábado, outra no domingo. Aí entra uma questão, outra questão eu vou chamar polêmica também. Geralmente música é tocar quando a igreja está cheia. Eu aprendi, um dia eu fui em Torres fazer um culto, e cheguei lá, os irmãos não tinham mandado, o pastor não tinha, irmão Jato, vai ter que ser contigo aí. Eu cheguei lá, só tinha eu na igreja. E eu pensei assim, Deus, uma vez eu falei que se tivesse só eu aqui na igreja, eu iria cantar, eu ia louvar e ia fazer o culto. E naquele dia não veio nem o irmão, não pôde nem o irmão, assim, estavam todos ocupados, eles tinham feito um trabalho em outra região, estavam todos lá, e o pastor disse, vou ter que manter o culto aí, irmão Jatos. Eu disse, tá bom. E naquele momento eu falei com Deus, eu vou te louvar. Eu vou mostrar algo para você que eu aprendi. Que a palavra de Deus diz assim, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei ali. Eu pensei, eu sou um, e o Senhor Jesus Cristo é a outra pessoa. Estão 2. A palavra de Deus nunca volta vazia. Para que melhor companhia? Se eu vou adorar a Ele, Ele tem que estar ali. 100 pessoas, sem nenhuma pessoa. Sem nenhuma pessoa. A pessoa mais importante do culto estava ali. Aquele culto que aconteceu, 5 visitantes. Logo após de eu tomar essa decisão, deixar a igreja aberta, estar em oração, 5 visitantes veio no culto. E Deus colocou as pessoas ali para ouvir a mensagem, para cantar junto. Não volta vazia a palavra de Deus, desde que você esteja na perfeita vontade de Deus. Então nunca escolha, vou tocar no domingo porque tem mais culto. Irmãos, você tem que diferenciar. Por isso que eu vou trazer para vocês, se der tempo, eu se não falo bem resumidamente, você tem que entender entre ser músico e um tangedor e tirar a parte de fora de artistas. Porque artista a gente tem muitos. A câmera é muito boa, está me filmando aqui, filma os cultos. Mas tem pessoas que ela deixa um pouquinho de si e diante das câmeras ela acaba apresentando, estou adorando, estou louvando. A gente não precisa disso. Deus quer verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Independente se tem câmera na igreja, independente se está ali sendo filmado ou não, você tem que ter essa experiência com Deus. Então, quando você tocar um instrumento aqui, não é para apresentar para o povo. Você vai fazer o seu melhor. Isso não quer dizer que você não vai fazer um dedilhado ali, vai apresentar um hino que depende daquilo ali. Vê, existe um equilíbrio. Entenda o que eu estou falando. Sabe? Não quer dizer que você vai tocar simplesinho. Não, tem que fazer da melhor forma. Você tem capacidade de usar dissonantes e harmonia e campo harmônico dentro de uma música, faz tudo isso. Mas saiba colocar no momento certo, no momento exato. Entende o que eu quero falar? Então, assim, na igreja, na noiva de Cristo, escute o que eu estou falando, igreja, entre modo geral, mas vamos falar, na noiva, aqui, nós, a noiva de Cristo, precisa de tangedores, não de artistas. Se você quer um artista, quer ser um artista, se vocês querem ser artista, aqui não é o lugar apropriado. Aqui é lugar para adoradores. Fazer menção para Deus. Quando é divulgado, por exemplo, foi divulgado esse workshop, foi divulgado às vezes a live, o culto que eles colocam a imagem da pessoa, é só para direcionar que aquela pessoa ali, quem não conhece, está ali a imagem da pessoa e o nome da pessoa, para
divulgar aquele trabalho para ter mais alcance, para chegar esse incentivo para outras pessoas. Mas a gente está aqui debaixo de uma unção de Deus e apresentar para Ele. As pessoas às vezes não têm o equilíbrio de dizer, o irmão quer se aparecer. Não. Deixa isso de lado. Quando o irmão Lucas disse, irmão, já se manda uma foto. Eu disse, irmão, esse negócio de foto. Mas tá bom, vou te mandar. Mandei a foto para ele. Porque eu gosto sempre de deixar Deus na frente. É uma forma, cada um tem a sua forma de lidar com isso, sabe? Então, quando a gente colocar ali uma divulgação, não é que aquela pessoa ali vai estar se exaltando. Não, é só ajudar a divulgar. A pessoa tal vai estar ali. Vamos lá também. É uma forma de incentivo. Nunca colocar essa pessoa acima. Tá bom? Até aqui estão compreendendo? Eu acredito que muita informação, né? Daqui um pouquinho a gente vai ter um intervalo, tá? Vocês podem bater palmas para Jesus? Eu tomo mais. Quando vocês batem palma, eu tomo minha água, tranquilo. Vocês não ficam me olhando muito. Jesus. É só Deus para nos dar graça e misericórdia. É só através dele. Às vezes, você vai pegar muitas palestras que pessoas não vão passar por... Além disso, não vão lhe informar. Não vão dizer para você. Mas Deus me capacitou para estar aqui para dizer isso para vocês. Tá bom? Peguem isso, extraem as coisas boas. É como uma torta. Se você não gostar de alguma parte, deixe de lado e come a sua parte. Tá bom? Eu acredito que dá para extrair muita coisa aqui. E tem um pastor Pedro ali que vai trazer mais, vai dar o segmento ali. Estamos na expectativa também. Eu falei sobre orar, jejuar e estar em comunhão com Deus. Ou seja, o músico ele tem que ser frequente de culto. Estar não só aqui ter uma comunhão não só aqui na igreja, mas isso é uma das características que pontualiza. Frequência no culto. Por exemplo, o culto começa às 6 horas. O ideal de todos os músicos é estarem 5 horas ali. Para quê? O primeiro período não é nem ajeitar som, não é nem fazer essas coisas. É oração. Orar os 30 minutos. Eu estou te estipulando 30 minutos, mas pode orar 15, a maneira que vocês desejarem orar. Mas essa é a forma. Por quê? Se você está preparando uma atmosfera, precisa de oração antes do culto. Por quê? Você vai orar só aqueles 30 minutos ali, na semana você não orou? Não. Você vai, por exemplo, amanhã vai ser domingo, vai ter culto no outro domingo. Segunda você vai se dedicar em oração, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, até chegar o domingo. Se vocês têm culto quarta, sábado, domingo, estejam preparados sempre nesses intervalos. Para chegar aqui, aquela oração só dá uma alavancada a mais. Entende? Então você não vai precisar. Um exemplo disso, meu pastor Pedro, Jesus, né? O que Jesus fazia? Ele teve um período todo de preparo. Quando ele chegava para curar, libertar, ele simplesmente usava a palavra: sai, seja curado, a tua fé te salvou. Entende? E vocês conseguem compreender o que eu quero dizer? Quando você está preparado, você está recebendo unção de Deus. Então você chega aquele 30 minutos antes do culto para completar aquela unção. Você vai ver diferença nos cultos. Talvez nos primeiros cultos você vai ter que corromper algumas barreiras que existem, mas nos próximos você vai ter sucesso. Coloquem o grupo de música em jejum e oração. Jejum, um propósito você tem que fazer. Qual o propósito? Você vai reunir a sua equipe, e vai colocar um propósito. Esse propósito para a gente alcançar isso, alcançar aquilo, colocar metas a ser alcançadas e trazer isso. Vocês vão ter resultado positivo. Existe uma outra questão que é bastante questionada. Por quê? Na minha época aqui já acontecia isso. Ia lá no topo.
Tinha um conjunto formado, daqui a pouco não tinha ninguém, tinha um tocando ali. Por quê? Liderança musical. Aqui entra a parte do líder. Primeira coisa, buscar o Espírito Santo. Se tem uma liderança, o líder não vai deixar acontecer isso. Ele vai sempre procurar formas de segurar, de ajeitar daqui e dali para manter o conjunto. Então, a partir de hoje, coloca uma estaca assim, de vez, aqui no ministério de Araranguá. Essa coisa que é falada. Começa, mas daqui a pouco não tem mais nada. Não vai ter sim. Coloca o pé à frente. Deus levantou. Deus vai continuar conosco. Coloca essa estaca. Mas você vai só conseguir através disso. A base. Oração, jejum, movimentar. Você não tem que estar aqui na igreja todos os dias. Todos nós temos compromissos. Mas coloquem isso em pauta. Coloquem isso em prática. Vocês vão ver a diferença. Amém? Comprometimento. Com horários. Comprometimento primeiro com Deus. Com horários, como eu já falei. Tá? E ter um bom exemplo, um bom testemunho fora da igreja, fora aqui, onde não é visto pelos irmãos. Tem que ter o testemunho. Tá bom? Isso aqui é mais parte do ministério. Eu não vou me entrar aqui. Só dei um tópico, tá bom? Acredito que vai ter outras palestras que o pastor Gival vai estar falando sobre esse assunto, né? Então, acima de tudo, ter o Espírito Santo, e através deles obtemos o que precisamos para a nossa vida natural e espiritual. Vamos seguir adiante para a gente finalizar. Acredito que até às 4 horas eu termino, tá, irmãos? Ele tem que ser nosso propósito, nosso objetivo de oferecer nosso sacrifício de louvor e adoração. Você vai me perguntar, o que você indica, irmão Jatos? Como eu consigo entender que eu tenho um propósito, um chamado para a música? Então você vai ter que entender alguns propósitos que eu vou falar resumidamente para você. O primeiro, para você entender, você recebe um dom. Isso já vem lá desde... Antes mesmo de você nascer, você já tem um dom da música. E vem crescendo. E aquilo ali vai tendo um destaque em você. Fluindo em você. Eu nasci com o dom da música já. Com 4 anos de idade, eu ia para frente do som. Meu pai, ele não era cristão ainda. Colocava umas música gauchesca assim no som. Eu ia para frente com um cabo de vassoura e tocava a minha guitarra, o meu violão ali. Não tinha violão, era um cabo de vassoura. Mas ele estava ali, a música já fluindo ali, né? Esse eu me lembro, tinha uns 4, 5 anos de idade. Então a música já vem te dando alguns sinais que você tem. Alguns vêm depois, né? Depende de cada pessoa. E depende disso aqui, ó. Os aspectos principais do músico, que o músico precisa ter, é o chamado. Quer ver uma palavra? Estão compreendendo, irmãos? Como eu disse, tem que ir devagar. Não adianta eu falar um monte de coisa, vocês vão entender. Então, eu estou indo bem devagar. Depois vai estar a gravação ali, né? Por isso que querem, né? Se você quiser assistir de novo ali. Mateus 22, versículo 14. Se você quiser acompanhar. Mateus 22, 14 diz assim: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Essa escritura aqui, Jesus está se referindo ali ao arrependimento. Mas eu queria fazer uma colocação aqui para vocês poderem entender, como estamos falando de música, para você entender o chamado. O que é chamado? O chamado é um convite. Então Jesus fez o convite para todos. Vocês querem o reino de Deus? Vocês querem me seguir? Lançou o convite. Então é um convite, embora muitos são convidados, mas nem todos aceitam o convite ou respondem adequadamente. Por exemplo, as pessoas
que tocam no mundo, automaticamente estão usando música para adorar o diabo. Você não tem como fugir disso. Porque a Bíblia não tem meio Deus, meio termo. Ou você serve a Deus ou o diabo. Deus te deu o dom da música, ou seja, é um presente. Então Ele te deu um presente você pode usá-lo da maneira que desejar. Aqui está a chave, escute. A escolha. O chamado, o convite do Senhor Jesus Cristo é: aceita para nós aqui, nesta manhã. Qual é o convite de Jesus? Aceitam ser o tangedor da minha noiva? Ou seja, aceitam tocar para a minha noiva? Não é uma simples igreja, é a noiva de Cristo. Este é o convite que Jesus está dando para você. Aceitam? Amém? Você aceita ser um tangedor na casa de Deus? Amém? Nem todos atendem, aceitam este convite, porque muitas vezes olham para a circunstância do momento e entra uma coisa muito interessante aqui. O que eu ganho? Isso no natural, ou seja, qual o valor do meu cachê? Sou remunerado para tocar na igreja? Como eu falei, coloque o equilíbrio. Às vezes uma pessoa, o pastor vê dedicação no irmão, eu vou te separar aqui porque eu vejo que a igreja precisa de você aqui, você vai ser remunerado. É diferente da pessoa que quer vir lá e ser remunerado para tocar para a noiva de Cristo. Jesus te deu um presente de graça. Ele te deu de graça. Ele está te convidando para usar esse presente para tocar para a noiva dele. Entende? De que forma você vai usar esse dom, esse presente? Vemos muitos se corromperem por falta de dinheiro, mesmo no mundo que diz evangélico, se preocupam mais em ganhar o que é melhor do que o convite que o Senhor Jesus Cristo faz. Sendo que Ele mesmo deu o presente, o convite. Ele deu o convite voluntário. Aí você vai olhar, mas o fulano de tal está lá tocando no mundo. Ele ganhou um presente e não está usando da maneira correta. Certo? Ou seja, foi chamado e não atendeu o chamado da forma adequada. E ainda o convite para você, Ele dá o convite para você para usar o presente para Ele. O que você vai fazer com esse dom, esse chamado, jovens, irmãos e irmãs? Aconselho você a aceitar o convite, atender o chamado. No momento que você atende o chamado, você se torna escolhido. Como diz ali, muitos são chamados, poucos escolhidos. Ou seja, muitos recebem um convite, mas nem todos dizem, eu vou aceitar o convite. Então, no momento que você atende o chamado, você se torna escolhido, e o que eu ganho, o que tem de diferente de chamado escolhido? É isso aqui, ó. E você sendo escolhido, não há demônios e espíritos malignos que fiquem contra você. Porque o escolhido é protegido por Deus. Porque você aceitou o chamado com fé e compromisso, é estar na perfeita vontade de Deus. Deus nos chamou para servi-lo e adorá-lo. Eis a questão. Aí eu pergunto, você é chamado ou você é escolhido? A sua vida vai mostrar. Para trazer isso aqui, eu tive que viver isso aqui, irmão Lucas. Eu atendi o chamado. Certo? Aí você começa a entender, depois, nas últimas etapas ali, você consegue fazer uma comparação da sua história e ver o porquê de muitas coisas acontecerem em sua vida, aquilo para aperfeiçoar, Deus te moldando para chegar e cumprir o ministério do escolhido. Então, nós estamos falando de música, você vai ter que atender o ministério de ser músico, não ser apenas um músico, mas um tangedor. Amém? No momento que somos chamados, somos testados, somos provados, somos preparados para exercer o ministério escolhido. Você vai ver isso em João 15:16. Aqui
Aqui é o início do ministério. Veja o que fala aqui. 15 e 16 de João. Preste atenção. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Quer ver pessoas curadas através do seu louvor? Quer ver pessoas libertadas? Atende o chamado, vai para o próximo nível para ser escolhido. E através do momento que você é escolhido, você recebe a unção de Deus. O que é unção? Vamos rapidamente aqui. Posso prosseguir, irmão Lucas? A unção de Deus é uma capacitação dada por Deus para exercer algo dentro ou fora da igreja. Precisamos da unção de Deus para desempenhar o ofício de tangedor na igreja. A maneira que Deus nos capacita depende de nós, de você e eu, determinarmos o nível da unção que Deus pode nos dar. Bom, Lucas, consegue um copo sem água e um com água para mim, por gentileza? Sem a unção de Deus a gente não pode estar aqui. Você tem que ter a unção de Deus. Por quê? Existe um perigo muito grande, né, pastor Pedro? Se você não está com o Espírito de Deus, você está com um espírito ruim, com a unção oposta. De quem? Um cheio e um vazio. Só para mim fazer uma comparação. Aí existe uma questão de que forma eu vou buscar essa unção? Através da oração. Você tem que orar, buscar a Deus. Sabemos que nós vivemos em um tempo de muito entretenimento. Que uma das estratégias de Satanás para nós cristãos, falando de modo geral agora, é desviar a nossa atenção do que está acontecendo no mundo, do que está acontecendo no dia a dia, e nos colocar nesses entretenimentos. Redes sociais e outros, não preciso entrar nessa área com vocês aqui. Mas fuja disso. Por quê? A estratégia dele é te desviar a atenção e te ocupar, e você pode ficar fora daquele grande acontecimento, que é o arrebatamento. Automaticamente, se ele desviando a tua atenção, você não consegue tirar mais tempo para buscar a Deus, dedicação a Deus, oração. Fuja. Faça o equilíbrio. Tudo isso que eu estou falando, faça o balanceamento, faça o equilíbrio para você não interpretar mal algumas palavras, algumas coisas que são ditas. Coloque no centro. Amém? Se você colocar no centro, sejam maduros. Isso aqui é uma palestra para pessoas maduras. Como eu falei, apesar de pessoas estar iniciando, mas é uma palestra para pessoas maduras. Certo? Prosseguindo. De que forma eu busco unção? Como eu falei, porque depende de nós para Deus derramar a unção toda dele. Vocês podem ler a mensagem, as 3 etapas da graça, vocês vão entender o que eu quero falar para vocês. Todo cristão passa pela justificação, santificação e batismo com o Espírito Santo. Não precisa entrar nisso, mas só para vocês entenderem. Que o músico, ele deve estar limpo. Ele não pode ter sujeira. Como é que Deus vai te derramar unção se você tem sujeira em você? Deus tem que te esvaziar, jogar sujeira fora. E de que forma busca a unção de Deus? Através disso aqui. Você ora, vamos falar em minutos. Apesar disso, às vezes você vai falar uma palavra que não vai acontecer. Certo? Mas vamos falar em minutos. Você ora 5 minutos. Aqui está você. E aqui está Deus. Deus derrama um pouquinho de unção. Você ora meia hora. Você passa hora e 1 hora. Como eu falei, não necessariamente as horas, tá bom? Mas quanto mais você ora, Deus vai fazendo isso aqui. Ó. E quando você pede uma porção dobrada, Deus te dá em dobro. E qual é a intenção disso aqui? Transbordar.
Você tem que transbordar com o Espírito Santo. Note, aqui fisicamente o copo ficou vazio. Só que Jesus é a fonte, nunca acaba a unção. Então, você parou de orar? Comece a esvaziar. Ou seja, você tem que estar sempre na presença de Deus. A questão é que você tem que procurar de nunca estar vazio. Sempre estar cheio. E cheio de Deus. No momento que você se enche de Deus, se enche da unção de Deus, como eu falei, né, o Espírito fica. Daí o culto vai uma benção. E não deixe se enganar. Nem todo culto que o pessoal pula, grita, sapateia, isso faz parte de uma adoração. E não é tipo assim um nível de adoração que os irmãos estão pulando, é aquele culto calmo. Não confunda, aquele culto mais calmo é adoração, aquele culto mais rápido ali, os hinos mais rápidos é louvor. Não. Existem hinos mais rápidos, com ritmo mais rápido, mas que está adorando a Deus. E existe o mais lento, que também é adoração. Geralmente associa, né? Vamos cantar um hino de adoração, irmão? Começa a cantar, o único que é digno, mas é por causa da letra. Ele é digno. Um outro hino mais rápido, vamos pegar aí um mais conhecido dos irmãos. El Shaddai, o Criador, El Shaddai, o Salvador, El Shaddai, o Poderoso, El Shaddai, o Grande eu sou. É um hino mais rápido, mas é um hino de adoração. Então não é um nível de estar mais rápido ou devagar. Entendeu? Então você tem que prestar atenção na letra. O que é adoração? Tudo que invoca a Deus. Tem hinos que às vezes é colocado para a pessoa, você vai vencer, você é um vencedor. É de autoajuda aquela letra ali. Não está adorando a Deus, está ajudando o irmão. Então assim, sempre foque nisso. Vai cantar o hino, foque a Deus. Você vai dizer assim, embora muitas pessoas são ajudadas com isso, eu não estou falando que não tenha que cantar. Estou falando que a diferença da adoração a Deus. Certo? Consegue entender? Amém? Vamos acordar? As palmas para Jesus. Aleluia. Meus pessoas que estão assim já. Calma aí, calma, né? Tem muita coisa boa para nós. Eu não vou enfadar vocês, tá? Mas eu vou procurar ser mais rápido. Eu vou falando aqui, Deus vai me direcionando. Eu acredito que está sendo de bom proveito, né? Tem alguns tópicos que eu não estou entrando aqui, sabe? Eu acredito que isso aqui é uma engrenagem. Esse workshop aqui é uma engrenagem. Vai vir os encaixes de algumas coisas aqui e vai se encaixar nos próximos, tá bom? Tanto ali, no início, quanto essa palestra aqui vai se encaixar. Pode ter certeza. Você, por exemplo, então lá no 10º workshop, você vai voltar no primeiro, você vai ver, está se encaixando. Escute isso que eu estou falando. Você vai comparar e você vai ver. Deus não deixa nada vazio, certo? Então nós temos que falar niveladamente e respeitando, né, o ministério, certo? Respeitando os líderes musicais também. Vimos vários relatos de pessoas que foram ungidas. Eu gosto de pegar sempre Davi, é um exemplo. Ele era um tangedor, era ungido por Deus, ou seja, capacitado por Deus, e a unção não estava no instrumento que Davi tocava, estava em Davi. Ou seja, ele teve a experiência com Deus, ele usava aquele instrumento. Mas o que acontecia? Deus derramava a unção sobre ele, e através daquele instrumento, ele conseguia expulsar aqueles demônios de Saul. O que ele usava? As notas musicais. Ele tocava lá. E através daquelas notas musicais, daquela ferramenta, ou seja, da ferramenta para a ferramenta, tinha um resultado. Davi ungido, através daquela unção, passando pelas frequências, atingindo o Espírito. Deus agia, certo? Quando Davi tocava a sua harpa, ele lançava cada nota numa frequência. Vemos as frequências em hertz, né? Você não consegue ver, né? Mas essas frequências,
Elas existem. O som da minha voz está emitindo uma frequência. Esse barulho está emitindo uma frequência. Então ele, através daquelas notas musicais, ele entrava numa frequência que os demônios eram expulsos. E se buscarmos essa unção, não de Davi, mas do filho de Davi, o Senhor Jesus Cristo, teremos a frequência exata em um culto e expulsar demônios, pessoas receberem milagres, curas acontecerem através dessa unção do Senhor Jesus Cristo, através da música. Devemos orar, buscar a Deus, nos entregar a Deus verdadeiramente, de corpo, alma e espírito, para isso acontecer, para essa ferramenta, nós, começar a funcionar e Deus agir. Amém? Deus usa os seus instrumentos, que somos nós. Vimos sobre as notas musicais, são medidas em frequência, em hertz. Tocamos essas notas sonoras. E essas ondas sonoras entram no estado, pode entrar no estado emocional da pessoa. Vai trabalhando na pessoa, do estado físico até a divisão da alma e do espírito. Ela toca na alma da pessoa. Agora observe. Eu extraí algo muito interessante aqui, que eu quero passar para vocês. Em Gênesis, você pode ler Gênesis, eu não vou ler para a gente não tomar muito tempo, mas você pode ler Gênesis, aqui ó, Gênesis primeiro. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. O que aconteceu? Houve luz. E fez Deus a expansão, e fez a separação entre as águas, e assim por diante. Ali, mais para frente, no versículo 26, diz que Deus formou o homem, certo? E nesse capítulo aqui, ó, no capítulo 2, versículo 7, diz assim, Gênesis: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E Deus soprou em suas narinas. Aí você vai entender o que eu quero dizer. Abra sua Bíblia aí em Salmo 150. Mais uma alguém, irmão Lucas, por gentileza? O irmão Lucas judiou, ele disse: irmão Jades, tu tem 2h30 para falar. Eu disse: meu Deus do céu, Deus me dê graça. Geralmente a gente traz uma pregação de 30, 40 minutos, mas é um momento especial, né? Aproveite cada momento que tivermos aqui. Em seguida eu já vou estar encerrando, vou falar de forma resumida mais os 2 tópicos muito importantes que vai ajudar vocês, tá bom? Salmo 150 que diz assim, no versículo 6: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Deus soprou no homem, quando ele disse, haja luz, aquela frequência de criação, houve luz. Quando ele soprou no homem, o fôlego da vida, para quê? Para o homem adorar, para a mulher adorar a ele. O que é esse fôlego de vida? Ele colocou os elementos no homem, e um deles é a música. Conseguiram entender? Como, irmão Jades? Estou falando, eu posso louvar a Deus. Este fôlego que ele me colocou, tem um elemento, um som saindo, uma frequência. Então ele colocou em nós a frequência musical. Amém? Porque uma pessoa é curada. Vamos pegar através do louvor. Uma pessoa é curada. Porque o músico, ele está consagrado, está ungido, e ele consegue atingir uma frequência. Assim como Davi, ele só expulsava os demônios porque através daquela frequência ele atingia os espíritos. Fazia os espíritos, os demônios entrar naquela frequência, nós vamos fazer arruaça. Não vai não. Pau. A unção de Deus tocava ali.
E se nós entrarmos, ser íntimo de Deus, nós conseguimos atingir essa frequência. Porque nós criamos a atmosfera. O Nombrana fala que somos criadores de atmosfera. De que forma? Disso tudo que vimos aqui. E estarmos alinhados na palavra. Estar sintonizado. Colocando essas frequências em ação. Cada nota, tem que chegar um culto de você tocar um dó maior. Um demônio sair correndo daqui. Um sol maior. Outro demônio sair correndo. Essa era a unção de Davi. Ele tocava. E que ele trazia paz ao rei Saul. Porque ele estava ungido. Você precisa ser ungido para isso acontecer. Você vai se engrandecer por isso? Faça como Davi. Quando ele se candidatou para derrotar o gigante, ele falou: eu vou em nome do Senhor. Quando você for tocar aqui, nós vamos louvar em nome do Senhor Jesus Cristo. Toda a honra e toda a glória, isso está acontecendo, esse workshop, para a honra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é o Jades, não é o Lucas, não é nenhum de nós aqui. Menção a ele. Amém? Consegue entender? Aí você vai dizer assim: mas a pessoa é muda. A pessoa é surda. Deus não colocou o sopro de vida nela? Colocou o sopro de vida. A música está ali? Tá. Porque ela pode bater as mãos. Ela pode bater os pés. Existem outras formas de ela adorar a Deus. E sabe o que mais comove a Deus? Aquele silêncio que vem daqui. Aquela frequência que sai daqui para fora. Então a pessoa, é muda, é surda. Ela sabe que existe um Criador. E que aquele Criador colocou essa música, como nós vimos ali, a pausa, o silêncio. A pessoa não está em silêncio. Está aqui, louvando a Deus, daqui de dentro. Amém? Você crê nisso? Amém? Prosseguimos. De forma resumida agora. Vamos ver se eu consigo finalizar em 5 minutos. O que você precisa mais? Nós falamos sobre chamado, sobre unção, e você precisa ter habilitação. O que é habilitação? São as marcas de vitórias que você atribuiu durante a fase do chamado. Vemos o exemplo de Davi quando ele foi lutar contra o gigante, ele tinha as suas credenciais, ou seja, Deus pode ir, Deus deu, pode ir, faz. Ou seja, se Deus te chamou a fazer algo, faz. Não é para você? Não faz. Você não foi chamado para algo, não foi convidado para estar em tal lugar? Não vai. Mas é músico, é tocar lá e tal. Deus não te deu aval? Não vai. Você sofrerá consequências. Se Deus não estava com Davi, ele morria. Então, ou seja, ele tinha as credenciais, ele já tinha sido chamado, ele atendeu o chamado, foi ungido, venceu o urso, venceu o leão e estava pronto para vencer novamente o gigante. Por isso ele se voluntariou para enfrentar aquela luta e vencer o gigante Golias. No mundo musical, vamos ter nossas fases difíceis. Quando pensar em desistir e parar, lembre-se que você é escolhido e você é vencedor porque Deus já venceu por você. Conseguiram entender? Você tem que estar habilitado. Ou seja, próximo nível. Certo? Constituição. Podemos entrar aqui. Constituição, no mundo espiritual, é a nossa história diante de Deus. É o nosso zelo. Matar os gigantes da vida. Você pode usar isso de forma geral. Para a música, sua vida natural. E permanecer na vontade de Deus. Isso é o mais importante. Constituído é andar debaixo da proteção de Deus. Principalmente o nosso testemunho. Então, a nossa constituição é aquela leitura que as pessoas fazem. Desde o seu início até o momento da sua vida. As pessoas olham e fazem aquela reflexão. Mas isso não é não muito interessante, sendo a nossa história para com Deus. O que Deus lê de nós em nossa trajetória, tanto espiritual quanto musical. Qual a nossa função musical para os cultos, meus companheiros? Eu vejo muitos músicos
algumas palestras eu já assisti, eles usam o termo. O que o músico é comparado? Ser como João Batista. Ou seja, preparar o caminho. Então, a nossa função aqui, músicos, é preparar o ambiente para as pessoas ouvir a mensagem. Ou seja, João Batista ele preparou o caminho para a chegada do Messias, certo? E nós, qual é o nosso dever na igreja? Preparar este caminho para ouvir a palavra. Criar uma atmosfera de adoração, levar a igreja a entender que existe uma adoração, existem formas de adoração. Por exemplo, você está no culto, as pessoas estão sentadas, e de repente uma pessoa se levanta, levanta a mão espontaneamente. O que ela entende? Ela entendeu que Jesus Cristo está ali, que Ele chegou. Então, a forma de ela colocar aquela expressão de adoração através do seu levantar de mão, através do levantar. Então, quando a igreja atinge uma adoração, um nível de adoração, não precisa o diretor de cântico. Levanta a mão, bate palmas, faça isso, faça aquilo mecanizado. Não, é automático. Mas da onde vai sair? Da onde tem esse preparo? Daqui de cima. Aqui é uma porta. Então você pode contagiar dessa maneira. Você vai preparar o culto para a noiva de Cristo entrar. Para Cristo entrar. Então quando você vê uma pessoa pular, sapatear, erguer as mãos, não julgue. Não olhe aquilo ali como uma forma. Muitas coisas são escandalosas. Então tem, como eu falei, o equilíbrio, o discernimento, né, pastor Pedro? Tem o discernimento de saber que aquilo é de Deus ou não. Deus vai saber, Deus vai te mostrar. Mas geralmente as pessoas são reverentes de levantar e adorar a Deus de forma espontânea, certo? Se temos essa responsabilidade de preparar o ambiente, devemos criar desde o início da semana, o qual eu já falei. Não vou entrar nisso aqui de novo, tá bom? Vamos para a finalização. Vamos seguir aqui com umas dicas para a gente finalizar. Por exemplo, vocês vão ter, no próximo culto, vai ter o culto amanhã, ou melhor, hoje. Amanhã já tem que ter o set list para o próximo culto, para os próximos cultos. Por exemplo, vai ter o culto da vigília aqui, já tem que ter esse set list com os cantores que vão cantar, já com essa set list. O que é set list? O repertório da música, dos hinos que serão cantados, introduzidos lá no final do ano. Por quê? Às vezes nós queremos ser profissionais dos profissionais, e isso não existe. Sabe por quê? A gente quer ensaiar um dia antes, uma hora antes do culto. Não funciona, gente. Eu sei que vocês já fazem isso, né? Mas que deixe esse conselho para nunca reduzir isso e botar de água abaixo. Cada nível vocês vão seguindo, não deixando decair. Então, por exemplo, as pessoas que tocam no carnaval, elas passam o ano todo se preparando. Ah, mas vão tocar um ritmo na samba? É sempre o mesmo ritmo. Eles vão ensaiar o ano todo para tocar 1 hora, 2 horas. Às vezes nem isso, uma banda se apresentar 15, meia hora. Passar aquela dedicação toda para chegar lá, para ficar bonitinho. Aí você dizer, não, mas é para Deus. Por isso mesmo, se as pessoas do mundo têm essa dedicação, o que fará nós? Devemos ter dedicação. Um músico, de modo geral, sabemos que todos aqui talvez não vivem de música, mas vou falar de modo geral para vocês entenderem. Um músico, ele tem que ter no mínimo de estudo de 20 a 30 minutos por dia. Seja num hino, seja tirar um repertório, ou seja, estudar música. Então, você pode dividir esse tempo. Eu tenho 20 minutos para dedicação num dia. Então, você divide esses 20 minutos entre estudar um pouco de teoria e um pouco na prática. Estudar o repertório, outro dia você estuda o repertório, estuda um pouco de teoria. Vai mudando, vai intercalando. Nunca deixe a sua mente parar nesse mundo musical. Certo? São dicas que podem ajudar. Eu sei que aqui vocês já estão em andamento, que o ministério é maduro, mas o que vocês não podem deixar é regredir. Aquilo que eu falei no início. Começam, mas daqui a pouco param. Não. Firme. Tá bom?
Eu tenho mais coisa aqui, mas eu não vou falar. Tem mais 2 folhas. Eu não vou prosseguir, tá bom? Eu acho que já está de bom tamanho. E uma coisa sobre liderança musical, para mim particularmente, respeitando a visão e opinião de cada músico que está aqui. Para mim, o líder dos músicos é o pastor. Certo? Por quê? O pastor ele tem a visão maior, por exemplo. O irmãozinho está tocando um lá que é um solinho que está lá tocando no mundo, lá, um rock. Às vezes o diretor musical está ali junto, mas né, a visão do pastor já chama aquela atenção do músico. Uma letra, uma frase que às vezes nós não temos aquele alcance de saber, mas está invocando o diabo. Cantamos para o diabo. E o pastor tem aquela visão de ir lá corrigir aquela letra. Ou dizer, não cante esse hino aí. Certo? Então, toda vez que tiver essa decisão, não seja contra. É porque o pastor ele tem uma visão, ele consegue entrar numa frequência que nós não conseguimos. Tá bom? Ele tem uma visão maior. Não que ele seja Deus, não, é um respeito daquela visão. Estamos debaixo do ministério, respeitando aquele ministério. Então, se o pastor dizer, letra tal, irmão, não, acho que não é correto, você não cante, tá bom? Porque ele sabe o que está dizendo. Por quê? Vocês vão pegar um exemplo aqui, uma música. Vocês já ouviram? Meu avô tocava esse, Brasileirinho. Quantos conhecem? Levanta a mão. Brasileirinho. Só legal, né? O músico fica fissurado. Né? Vocês já pararam para analisar a letra do Claudio? Fala sobre de terreiro, sobre macumba. Aí o irmãozinho vai lá. Misericórdia, eu estou pegando esse exemplo, certo? Existem outras músicas, mas só para você entender. Um solinho, uau, coisa linda, né? É, a música de Satanás, ele consegue, extrair a nossa atenção se deixarmos. Por isso, respeite a liderança, certo? A liderança, para mim, o líder dos músicos é o pastor. Claro, é colocado pessoas responsáveis. Por exemplo, o irmão Lucas é responsável pela banda aqui. Quantos líderes tem aqui das bandas? Levanta a mão. Só tem o irmão Lucas, o irmão Guilherme. Tem mais alguém? Irmão Lucas e irmão Guilherme. Certo? Na minha visão, o que vocês são? Diretores musicais. Vocês vão estar preparando toda a organização da banda de vocês. Certo? Por que vocês não são líderes? Porque um líder musical, ele toma decisões. Isso não quer dizer que você não vai deixar de ser líder, não. Você continua tendo uma liderança musical. Mas a liderança máxima é o pastor. Mas o pastor não entende, não sabe tocar uma nota. Ele entende de música, assim. A unção que está sobre ele faz ele ter o discernimento para isso. Certo? Então, diretores musicais, ele prepara. Uma dica muito importante, evite gestos. Toquem de frente um para o outro. Sabemos que aqui não tem muito espaço, é para trás, né? Mas o ideal é um músico tocar um do lado do outro. Um mais, assim, quase de frente um para o outro, assim, né? Em forma, assim, dessa forma que eu consigo ver a expressão do teu rosto, dos rostos. Por quê? Hoje existe um microfone, né? Que o irmão Lucas usa, né? Ferramenta, ó. Ótimo. Mas não para você falar as cifras, as notas para as pessoas, para os músicos, os teus. O que acontece? Todo esse preparo aqui é para os músicos chegar na hora do ensaio. Tem um ensaio por semana, por exemplo. É chegar no ensaio, está todos afiadinhos. O ensaio que é ajuste finais. Não tirar a música no horário do ensaio. Certo? Então, chegou no ensaio já, tudo preparadinho, são ajustes. Então, no culto você já faz isso, né? Só orientando vocês. Então, por exemplo, agora nós vamos ter um intervalo entre a música e tal, nós vamos, agora é a vez da bateria. Orientação, certo? Não dizer, dó, ré, mi. Não, o músico tem que estar preparado para isso.
Tem que ter o repertório. Pode usar cifra? Pode, não é errado. Certo? É errado você falar as notas para eles? Não. Se você fazer isso, você vai estar acostumando eles a depender de ti. Certo? Você quer ter uma equipe de sucesso? Se ausenta um dia e vê se a banda vai prosseguir. Você tem que preparar as pessoas que estão ao redor, a sua equipe, independente de você estar ali ou não, elas continuarem. Certo isso? Entende o que eu quero dizer? Você vai estar, tem que estar ali. Mas vamos supor que um dia que você não esteja. Uma dica muito importante, você tem que ter... você é o líder musical, mas você tem que ter uma pessoa sempre de segunda mão ali para te ajudar. Sempre tem que ter nunca pega as coisas, as responsabilidades sozinho. Divide, vai dividindo. No momento que vai crescendo a equipe, vai dividindo funções. Certo? Seja para qualquer tipo de... auxiliar no microfone para utilizar. Coloca ali, vai dividindo funções, porque vai acumulando funções para ti. Daí você não tem tempo para preparar as direções musicais. Certo? Eu acredito que essas dicas ajudam bastante. Você vai dizer, mas a gente já faz isso. Amém. Mas como eu falei, tem pessoas vindo. Você vai precisar desse todo o conteúdo aqui para apresentar a essas pessoas. Para preparar outros músicos também para estar ali. Tá bom? E acredito que é isso. Tá? E agradeço a participação de todos. Eu não me identifiquei, não me apresentei no início, para aqueles, mas meu nome está lá, estava ali no post, né? No Jadson de Souza, Jadson Clésio de Souza. Nasci aqui em Araranguá, tive meus primeiros passos musicais. Eu tive formação pela OMB, Ordem dos Músicos do Brasil, tenho carteira de músico prático. Acredito que nesse ano ou no ano que vem vou mudar a categoria para alguns outros instrumentos e adquirir a carteira profissional de músico. E incentivo vocês também a fazerem isso. Busquem alguma associação mais próxima e estudem. Eu tenho ali, depois quem tiver interesse, eu tenho alguns segmentos que tem que ter para você ter a carteira de músico também. É uma formação, é uma escola, você vai estar aprendendo e você está apto, ou seja, habilitado para dar aulas também. Tem toda a formação, todas as dicas, eles te dão um livreto. Vou mostrar para vocês aqui. Ó. Vocês estão com pressa, né? Vamos lá, vou segurar mais um pouquinho vocês. Esse aqui já é de alguns anos atrás. Deve ter alguns atualizados, mas note que ele está novinho ainda. Ordem dos Músicos do Brasil, do Rio Grande do Sul. Fiz lá, né? Tem aqui em Santa Catarina também uma outra associação, se eu não me engano, em Florianópolis. Se fala sobre teoria musical. E aqui ele te ensina. Ele te ensina a ler partitura. Tudo isso que a gente viu ali fala sobre os símbolos. Te ensina, tem alguns exercícios. Junto com a carteira você ganha isso aqui, tá? Não estou fazendo propaganda para a OMB, tá? Não ganho nada com isso, tá? Só para você se especializar e estudar. É um incentivo para você, tá? Hoje está mais difícil de tirar porque eles exigem algo mais do músico. Então nós que tocamos na igreja tem alguns ritmos que a gente não toca, mas é necessário saber. Então você tem que saber solfejar. Por exemplo, eles solfejam a escala de dó. Então na voz você tem que bater exatamente, fazer a sequência das escalas exatamente na escala, nas notas. Solfejar. Se você solfejar um pouquinho de errado, vai perdendo a pontuação. Pode ser que você não passe. Certo? Eu falei sobre habilitação, seria uma forma também de colocar aqui habilitação natural, como se fosse tirar uma carteira, tá bom? E é isso aí, pessoal. Deus os abençoe e obrigado, tá? Obrigado novamente, pastor Pedro, pastor Edival, né? A última reunião que tivemos aqui, eu falei assim, isso aqui não é uma despedida. Falei para os jovens. Isso quer dizer que estarei aqui. Né? Estamos ali ajudando o ministério ali em Torres.
estamos diante de um chamado, né, de Deus, e oramos para isso. Mas isso não quer dizer que eu não estarei aqui com os irmãos, tendo esse companheirismo. E assim que puderem, vão lá também, né? Eu tive várias vezes em Sombrio também com o pastor Pedro. E é muito bom vir aqui. E, se Deus quiser, se Deus permitir, estarei nos próximos também workshops que tiver, nas próximas palestras. Eu indicaria, irmão Lucas, a fazer de 3 meses, mais ou menos, para não deixar decair, sabe, essa ideia. Todo mês fica cansativo, fica pesado, tá? Mas em 3 meses está de bom tamanho, porque vai te envolver toda a manhã, né? Acaba, o pessoal trabalha também, né? Tem os seus compromissos. Então tudo isso aí é considerado, né? Mas eu indicaria assim fazer em 3 meses, 2 meses, e dando sequência nos próximos. Não pare, tá? Deus te inspirou para isso. E eu olhei agora para ti, lembrei do irmão Orival. O irmão Orival foi uma das pessoas que me dava conselho. Não sei se ele se lembra, mas eu me lembro. Geralmente quem dá conselho não se lembra, mas eu me lembro. Foi uma das pessoas que um dia, se eu não me engano, você não era nascido ainda, mas ele me deu conselho e disse: um dia que eu tenho um filho, eu quero que seja igual tu. Não é igual nada nem parecido comigo, né? Mas está aí, né, irmão? Uma vitória. Continue se esforçando, né? Continue nessa dedicação, tá bom? Temos que rir um pouco, né? É bem diferente, né? Mas, com certeza, isso eu concordo, tá bom? Vem cá, irmão Lucas. Vamos finalizar com, né, com a vossa direção, né? E aí? Tá nervoso? Não precisa ficar nervoso. Sabe, uma das coisas, eu era tímido demais, continuo sendo um pouco, tá? Mas eu lutei muito contra a timidez. Se vocês músicos têm isso, vocês que são pequenos, trabalhem já com isso. Vocês que são um pouco tímidos, trabalham com isso, busque autoajuda, algumas dinâmicas para você vencer a timidez. É um atrapalho muito grande, tá? Até desde postura do músico. Hoje eu estou falando aqui normalmente com vocês, tá? E também porque tive um preparo, tive um mês, né? Um preparo, então preparei algo para vocês, mas isso ajuda na comunicação, tá? Ajuda muito, muito, muito. Então, tira a timidez de lado. Quando se toca adoração a Deus, fazer algo na igreja, tira a timidez de lado. Ela acaba nos atrapalhando. E fui longos anos assim. E no tocar, às vezes tinha medo de errar uma nota. Até isso, irmão Lucas. Mais uma dica, tá? Para finalizar. Num conjunto é normal errar. Todo mundo erra. Eu já errei. Muitas vezes. Erro. Mas assim, acertando os erros. É isso que vale, tá? Então, quando tu está com uma convicção assim, hoje nós vamos tocar bem, né? Todo músico e líder espera isso. Às vezes não sai daquela maneira. Alguém vai errar. Errou? Continue. Como eu falei, expressões. Não olha. Tu errou uma nota. Olha assim as caras, que a igreja está olhando vocês. Errou uma nota, né? Tu joga toda a insegurança para cima daquela pessoa. Isso já aconteceu comigo. Estou falando aqui porque já aconteceu comigo. Errou uma nota, seja profissional, mantém, vai, prossegue. Errou de novo, depois vocês acertam isso, entendeu? Chama a pessoa lá de canto, irmão, o que está acontecendo? Não treinou? Não treinei, irmão. Tá, então nas próximas você treina. Então você, tipo assim, tem um amor pelo pessoal, pela tua equipe, defende tua equipe. Quando a pessoa, o fulano lá apontar o dedo, você é o defensor deles, de quem está contigo. Assim nos outros ministérios também. Defenda a sua equipe. Ame eles. Mas você vai dizer assim, mas o irmão não tem no violão? O irmão no violão é péssimo. Você vai ter que trabalhar, entendeu? Mostrar para ele, você tem que ir por esse caminho aqui. Você tem que dar estudos, entendeu? Não sei se você dá aula para alguém aqui, mas busque isso. Mas busque esses meios que tem. Como eu falei, no meu tempo era apostila, eu não sabia nem as notas direito, sabe? Então hoje tem um mundo, tem a tecnologia. Você vai ali
no Google, pesquisa ali o que é tal coisa, está tudo ali. Hoje tem a inteligência artificial que te dá mastigadinho sobre música e outras coisas, né? Então use essa ferramenta para o bem. Vá lá, pesquise, hino tal, cifra tal. E assim, questão dos hinos. Tem uma introdução, não no tamanho do hino. A introdução tem que ser de forma reduzida. Tu faz uma introdução imediata, cria uma introdução, um intervalo, uma continuação daquela introdução no meio da música e finaliza. Todo hino, introdução, meio, enfim. Se não tiver nenhuma introdução, por exemplo, o diretor de canto vem e canta o hino direto. Não, explica para ele, irmão, nós vamos fazer uma introdução, nós vamos fazer um solinho no meio lá e uma finalização. Não fica aquela coisa, sabe? Não que está errado, tá? São pontos que ajudam a perfeição da igreja, perfeição dos músicos também, tá bom? Deus abençoe, irmãos. Fique com Deus, tá? Deus abençoe. Deus abençoe, irmão Lucas. Amém? Todo mundo foi ajudado aqui? Amém? Pastor Pedro, o senhor quer fazer alguma colocação? Falar alguma depois? Então vamos fazer um intervalinho aí de uns 15 minutos, depois a gente volta. Vamos fazer uma coisa mais dinâmica depois, vamos conversar, trocar algumas experiências, certo? Então vamos fazer um intervalo, pode desligar a transmissão. E daqui uns 15 minutos, então a gente está aqui de volta para a gente conversar mais um pouco, beleza? Vamos lá fazer um intervalo lá.